Muito bem, queridos, quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, um bom dia, 4 horas da manhã, do dia 14 de novembro. Estamos iniciando mais uma jornada na madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Esse grupo existe há 2 anos, né, como a gente sempre fala, com o único propósito de estarmos clamando pela chuva cirúrgica, a promessa da chuva cirúrgica, preparar um povo para receber e anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. Somente através do batismo diário do Espírito Santo que isso é possível. E aqui estamos nós, todas essas manhãs, clamando ao Senhor, suplicando a sua promessa, porque todos nós já estamos cansados desse mundo velho. Ninguém aguenta mais. E quando o povo de Deus se levantar, clamando em todos os lugares, o Senhor derramará a sua promessa, a chuva serôdia, para terminar, para concluir a pregação do Evangelho. Que essa bênção seja derramada na sua vida hoje, que você receba do Senhor a unção do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar aqui para orar conosco, fazer uma oração iniciando a nossa jornada de hoje. Eu quero convidar aqui a irmã Marlene. Bom dia, Marlene. Você está me ouvindo? Abra seu áudio aí, Marlene. Pode abrir agora? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, irmã. Bom dia, Marlene. Você está bem? Estou bem, graças a Deus, irmão Mário. E a netinha? Minha netinha está bem também. Está com a minha filha, está passeando com a minha filha nesse feriado. Pronto. Quero convidá-la, minha irmã Marlene, a nos apresentar a Deus. Apresente esse grupo ao Senhor. Interceda em nosso favor nesse momento, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode. Fique à vontade. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, mais um dia, Senhor, que nos concede. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, por esse dia e todos os dias das nossas vidas. Amém. Pedimos ao Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós, que perdoe nossos pecados, que nos prepare, Senhor, para possamos estar com a unção do teu Santo Espírito. Tenha misericórdia, Senhor, do grupo da madrugada. Neste momento, vamos começar a falar da tua palavra, Senhor, e pedimos ao Pai a direção do Deus Espírito Santo. Ser conosco, dirija, Senhor, e que tudo seja programado e feito para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Marlene. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém. A nós todos. Vamos louvá-lo, o nome desse Deus maravilhoso. Quero saudar aqui com alegria meu pastorzão, meu amigo, pastor Robson. Bom dia, pastor, bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui sempre, amigo. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco mais uma vez. Amém, amém, pastor. Seja bem-vindo. Muito bem, vamos louvar o Senhor nesse momento. Tem um microfone aberto aqui, deixa eu ver quem é. Vamos louvar o Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero
continuo a errar, mas em minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Que de fato possamos brilhar, que a luz do Senhor brilhe intensamente na vida de cada um de nós, que todos possam ver essa luz brilhando em nós, a luz do Evangelho, a luz da presença do Senhor Jesus Cristo. Que essa luz nunca se apague em sua vida, irmãos. Muito bem, queridos, voltamos, né? Eu espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos, né? Com muita sabedoria. Bem-vindos mais uma vez. Alguns chegaram depois que a porta se fechou. Amigo, quando a porta fecha, não entra mais, não. Fechou, não abre mais não, né, pastor Robson? Bom dia, pastorzão. Você está bem, pastor Robson? Bom dia, estamos aqui. Estou melhor, né? Não estou bom ainda não. Passei por uns perrenguezinhos aqui essa semana passada. Muita dor nos pés, principalmente, né? Foi meio puxado aqui, o negócio foi meio complicado. Mas, graças a Deus, aliviou, né? Estamos melhorando aí. Graças a Deus. Quero saudar aqui com alegria minha irmã Inês, Simone Campos, minha irmã Elda, bem-vinda a todas vocês, amigas, Deus abençoe. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje, pastor Robson, eu quero falar sobre igreja. Eu separei alguns textos aqui para a gente meditar. Ô, Mário. Oi, pastor, pois não. Antes de entrarmos no tema dessa madrugada, eu queria aproveitar aqui uma fala da irmã Beth para fazer um esclarecimento para alguns irmãos. Tem muita gente que não sabe disso. Né? Ela falou do seu cunhado Rosalvo, né? Que ele foi ungido pelo pastor Emerson, já no leito. A unção é uma prática bíblica, não é? Quando alguém está doente, diz lá Tiago, né? Chame os presbíteros, né, da igreja e ele seja ungido com óleo, para que o Senhor não só restaure a sua saúde, se for assim à vontade, mas que, acima de tudo, perdoe os seus pecados e ele seja salvo, né? Então, nós temos essa prática de fazer a unção de pessoas que estão enfermas, né? Não é extrema unção, como é feito pela Igreja Católica, quando a pessoa já está na morte, vai morrer, aí faz a extrema unção. Nós fazemos a unção do doente, para que ele seja restaurado.
né, seja curado, se for essa a vontade de Deus. Mas a irmã mencionou uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Mário. Ela falou assim, a unção do batismo do irmão Rosalvo, né? Algumas pessoas, elas ficam tão debilitadas que não é possível batizá-las, né? E às vezes alguns irmãos querem que se faça uma profissão de fé com uma pessoa batizada, mas veja, a profissão de fé na Igreja Adventista ela é feita com pessoas que já foram batizadas, né? O que introduz a pessoa, biblicamente falando, na família de Deus como membros da igreja é o batismo por imersão. Então, as pessoas, para serem admitidas, elas precisam ser batizadas por imersão, ok? E a profissão de fé é feita com pessoas que foram batizadas por imersão e, por algum motivo, o nome delas desapareceu da igreja, né, sumiu, não se acha, mas ela permaneceu firme na fé. Então, esses adventistas, eles são recebidos por profissão de fé quando aconteceu esse caso, né? Se perdeu o nome dele, e eles, então, são readmitidos como membros da igreja por profissão de fé. Ou por irmãos nossos de outras denominações que foram batizados por imersão e que não querem ser novamente batizados, né? Não querem passar pelo rebatismo, mas querem ser adventistas, então, e permaneceram firmes na sua fé, né? Na igreja onde eles participavam, e eles permaneceram firmes ali. E então, eles são recebidos na igreja por profissão de fé, sem passar pela cerimônia batismal. Pessoas que estão em estado terminal, nós já tivemos assim, e que nós fazemos o apelo, e elas são recebidas, né? Elas são... a gente faz o apelo para elas aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, mas elas não são batizadas, não é? E também não se faz aquela profissão de fé que a gente faz quando a pessoa já foi batizada, né? Mas nós fazemos ali um apelo e rogamos, né? Apelamos a pessoa para que ela aceite Jesus como seu Salvador pessoal, que ela entregue a vida a Cristo como seu Salvador e seu Senhor, ok? E embora ela não tenha sido batizada, mas uma vez que ela aceitou Jesus na sua vida como seu Salvador e Senhor, nós cremos que essa pessoa estará salva, né? Essa pessoa estará salva, tá certo? Porque nós devemos lembrar que não é o batismo que salva as pessoas. Porque tem pessoas que parece que ela tem a impressão que é o batismo que salva, né? Tem gente que fica naquela pressão para batizar o pai, a mãe, o filho, o marido, mesmo se a pessoa tenha aceitado ainda Jesus, a pessoa não experimentou uma transformação da vida, uma mudança de vida, mas quer que seja batizado ali e fica achando que o batismo resolve o problema. Irmãos, nós não somos salvos pelo batismo. O batismo ele é essencial, ele é importante para a salvação, mas uma pessoa que, tendo aceitado a Jesus Cristo e não teve a oportunidade de ser batizada, ela estará salva. Amém. Entendeu? Então, a gente deve ter essa noção. Então, a unção é uma coisa, o batismo é outra coisa, a profissão de fé também é outra coisa. É só para esclarecer esses pontos, entendeu, Mário? Para ficar claro. Então, essa pessoa que não foi batizada, e ela não é recebida como membro da igreja, ela não se torna membro da igreja, mas não quer dizer que essa pessoa não está salva, não é? O batismo é uma demonstração pública, né, pastor, de que ele aceitou. Exatamente. E há casos, Mário, agora, né, para concluir aqui, há casos, eu já fui visitar uma senhora que ela aceitou Jesus, ela estava em estado terminal já de câncer, ela aceitou Jesus e há casos que nós vamos fazer o batismo na casa da pessoa. E nós fomos lá, montamos o tanque lá na varanda da casa dela, e ela veio na cadeira de roda, e nós colocamos ela dentro do tanque e fizemos o batismo, não é? E ela foi batizada. Ela foi batizada numa semana depois ela faleceu. Entendeu? Então, quando é possível fazer o batismo, aí a gente vai lá e faz o batismo. Leva um tanque, uma piscina daquelas inflável, né? Aquelas piscinas que a gente leva, e a gente coloca a pessoa e faz o batismo. Então, quando é possível batizar, o ideal que a pessoa aceitou a Jesus é que ela seja batizada. Mas há casos que a pessoa já está no hospital, está na UTI, aí não tem como fazer batismo de jeito nenhum, né? Mas a pessoa faz ali uma confissão pública de fé, e aí, não é, nós cremos que sim, essa pessoa estará, em nome de Jesus, não é,
na ressurreição dos santos. Amém. Muito Ok? obrigado, Foi só pastor. para esclarecer. Tranquilo. Eu vivi uma experiência dessa, pastor. Nós fomos fazer uma visita a um irmão, ele não era cristão, e eu fui impulsionado, pastor. O Espírito Santo me impressionou de tal forma que eu fiz o apelo ali. Exato. Ele não estava mais falando, e eu peguei na mão dele assim, chamei ele pelo nome e perguntei: o senhor está me ouvindo? Eu não conhecia ninguém ali, viu, pastor? Eu fui acompanhando a irmã em Feira de Santana. E naquele momento ali eu fui impulsionado a fazer isso. Eu creio que foi o Espírito Santo que me impressionou. Eu peguei na mão dele assim, e chamei ele pelo nome, perguntei se ele estava me ouvindo. Se o senhor me ouve, aperte minha mão. Ele apertou. Eu falei assim: o senhor tem consciência do que o senhor está vivendo nesse momento? Ele apertou a minha mão. Eu falei: olha, Deus quer salvá-lo. O senhor está disposto a entregar a sua vida para o Senhor nesse momento e aceitar Jesus como seu. E todo mundo assim, ó, não foi nada programado, não. Eu não sabia, não conhecia ninguém ali, pastor, ninguém, absolutamente ninguém. E as pessoas ficaram impressionadas. E eu falei: o Senhor está disposto a entregar a sua vida a Cristo e aceitar Jesus como seu Salvador nesse momento e crer que Ele é capaz de perdoar todos os seus pecados? Ele apertou minha mão assim. E eu falei: então, em nome de Jesus, esteja salvo. O Senhor salvou a sua vida agora. O Senhor crê nisso? Ele apertou a minha mão. E eu falei: gente, fulano de tal acabou de entregar a vida a Jesus. Ele está salvo em Cristo. Fiquem tranquilos. Pastor, eu saí. Eu não me lembro para onde eu fui com uma irmã. Quando eu voltei, o cara tinha morrido, pastor. Então, são momentos como esse, eu estou falando isso aqui para o senhor, pastor, emocionado, viu? Porque eu vivi isso. Naquele momento, o Espírito de Deus me impulsionou a isso, e o Senhor me deu a alegria de ver isso acontecer. Ele morreu, eu não estava ali, mas naquele momento ele entregou a vida para o Senhor. Isso é muito importante. Quando tiver a oportunidade, faça Com isso. certeza. Se a pessoa ainda não fez isso, em outro momento, você tem a oportunidade dela lúcida ainda. Lúcida, isso. Você fazer o apelo, faça o apelo, porque é o seguinte, irmãos, o coração só Deus conhece, mas é a oportunidade que a pessoa tem naquele momento de ouvir a palavra e de poder tomar uma decisão. E o Senhor atende, né? O Senhor atende, sim. Eu creio que eu não vou dizer que todos, porque só quem sabe é Deus, mas que muita gente é salvo na última hora, com certeza. Lembre que tem os salvos da hora 1/10, né? Que vem na última hora. É verdade, é verdade. Aí. E nós, tendo a oportunidade, precisamos sim fazer o apelo para que as pessoas aceitem a Cristo, né? Jesus salvou o ladrão da cruz na última hora lá, né? Foi no último momento que ele escapou da destruição, né? Então, há oportunidade sim de salvação até o último momento. Enquanto há vida, há esperança. Pastor, eu vou fazer algo diferente aqui, pastor. Nós temos aí 10 minutos. Eu gostaria, pastor, que dentro dessa linha que o senhor trouxe para nós, né, eu acho isso é muito interessante, importante, muito importante. Nós vamos entrar nesses 10 minutos falando sobre um pouquinho mais sobre esse assunto, pastor. Existe base bíblica para isso, né, pastor? Para esse momento, por exemplo, o ladrão na cruz ali. Nós temos Sim. aquele camarada viveu uma vida, se ele estava ali na cruz, ele tinha motivos para isso, condenado. Com certeza não viveu uma vida. Isso, lembre que um fato importante na salvação do ladrão da cruz é que ele reconheceu o seu pecado. Diferentemente do outro, que não aproveitou a última chance, né? Então, esse ladrão, chamado do bom ladrão, né? Se é que existe bom ladrão, mas, né? O chamado do bom ladrão, esse ladrão da cruz, ele reconheceu, não é? Ou seja, isso mostra que houve arrependimento no seu coração. Ele reconhece ali, não é? Ele enquanto o outro estava lá xingando e dizendo a Jesus, né, que se ele era o Cristo, ele descesse da cruz e salvasse. Isso está em Lucas capítulo 23, né? Isso, acabei de achar salvasse aqui, a si mesmo. Então, o que é que acontece? O outro, ele repreendeu e disse assim: olha, você nem ao menos teme a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
não é? E naquele momento, olhando para Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ali é uma confissão de fé. Quando ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele está dizendo: eu creio que tu és o Cristo, o Messias, e que o Senhor vai voltar para estabelecer um reino aqui nesta terra. E quando o Senhor vier para fazer isso, lembre de mim. Né? Então, essa foi a confissão de fé do ladrão, e um ladrão que estava arrependido, porque ele reconheceu o seu pecado. Então, é importante a gente entender que, para que haja salvação, algumas coisas são necessárias. Primeiro, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Pecadores, verdade. Reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador. Ele tem poder para nos libertar do pecado, para nos livrar do pecado, nos limpar do pecado. E precisamos estar arrependidos desses pecados para que Jesus nos salve, não é? Então, aí está os 3 pontos aí importantes, né? Por isso que nessa hora que a gente vai fazer esse apelo, Mário, é interessante quando você tiver uma oportunidade dessa, às vezes surge esses momentos, como você disse, sem esperar, sem estar programado, sem nada, alguém diz assim: vamos visitar fulano ali que tá mal, você vai. Chega lá, a pessoa está realmente nas últimas. Então, é importante que se faça isso, né? Se a pessoa ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, porque às vezes você vai visitar gente que já aceitou Jesus como Salvador, mas às vezes você vai visitar gente que não aceitou. Então, nesse momento, se você tiver a oportunidade, peça ao Espírito Santo sabedoria, e é o momento de você perguntar a ele: fulano, você acredita em Deus? Você acredita que Deus pode salvar? Você está arrependido dos seus pecados e crê que Jesus pode perdoar você e te salvar? Você quer aceitar Jesus agora como seu Salvador? E se a pessoa, às vezes, aperta a mão, às vezes com os olhos, Mário. Com os olhos. Tem caso em que a pessoa, ela pisca o olho, né? Você pede para a pessoa piscar o olho, ela pisca o olho, e você sabe que ela está entendendo, ela está te ouvindo, não é? E naquele momento ali você faz o apelo e a pessoa sim tem a oportunidade de aceitar. E louvado seja Deus. Olha, eu fico impressionado com a misericórdia de Deus, Mário. Pessoas Realmente. que, às vezes, durante toda uma vida, não quiseram saber de Deus. Não é? Às vezes, a gente, como ser humano miserável, pecador, cheio de rancor, a gente miserável, você não quis não, pois você morre aí. Não quis aceitar, né? Na última hora, tanto tempo eu venho te chamando, infeliz, tu nunca quis, pois agora tu não vai. Né? Às vezes o sentimento que a gente tem no coração da maldade é tão grande, é intenso, mas Deus é tão maravilhoso que a pessoa estragou a vida dela, fazendo um bocado de bobagem, teve tantas oportunidades de aceitar Jesus e não fez, e às vezes no último momento, Deus ainda recebe esses que naquela última hora, né, no último apelo, ele aceitou. Né? Por quê? Porque o desejo de Deus é salvar. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Né? Isso é importante. E quando nós temos essa atitude de querer rejeitar, de achar que a pessoa não tem que... nós temos a mesma atitude de Tiago e João, lembra lá? Naquela cidade do Samaritano, que o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para consumir. Né? Vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Né? Então, esse é o propósito da vinda de Jesus, salvar. E louvado seja Deus que Ele nos dá essa oportunidade até o último momento. Pastor Robson, eu tenho uma curiosidade nesse tema aqui. Eu sou encantado por esse tema, pastor. Porque eu vejo assim, pastor, se eu estiver errado, me ajude aí, amigo, por favor. Esses 2 homens, eles são representativos. Eu penso assim, porque os 2 tiveram iguais oportunidades, no mesmo momento. Agora, uma coisa me faz pensar, pastor Robson, a palavra dos 2, por exemplo, pastor, no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Ou seja, ele tinha conhecimento. Não foi ali naquele momento, né? Eu creio que ele já deve ter ouvido, não sei se teve contato, sim, com certeza. O outro pastor, também da mesma forma, né? Não sei se eles trabalhavam juntos, se eram malfeitores juntos, se tem uma sociedade, não sei, não faço a mínima ideia. Mas olha a resposta do outro pastor, o que se arrepende, ele diz assim, cadê, Mário? O verso 40, não, o verso 40, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos
merece, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ambos tiveram conhecimento dessa mensagem de salvação. No Evangelho de Mateus, inclusive, se não me falha a memória, Mateus diz que, a princípio, os dois blasfemavam. A princípio, os dois começaram a dizer a Jesus: tu és o Cristo, então desça daí, salve ao Senhor, se salve e salve a nós também, né? A princípio, os dois. Depois, um se arrepende, né? Que é esse relato de Lucas, né? Mas, a princípio, segundo o relato de Mateus, se não me falha a memória, né? É isso mesmo, ó. Verso 44 do capítulo 27 de Mateus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, né? Então, a princípio, os dois ladrões, eles escarneceram também de Jesus. Depois é que ao contemplar a atitude de Jesus diante de tudo que ele estava sofrendo naquele momento, o Espírito Santo penetrou no seu coração e ele ouviu a voz do Espírito Santo e mudou de atitude, né? E ele se arrependeu ali, e aí houve esse momento em que Lucas relata o que aconteceu, né? A salvação desse ladrão, ok? Mas com certeza, Mário, esses dois ladrões, eles representam toda a humanidade, não é? Eles representam claramente toda a humanidade, ou seja, os dois eram pecadores, os dois estavam condenados, nenhum dos dois tinha nada que os pudesse representar, não é? Com que se apresentar diante de Deus, e a diferença entre um e outro é exatamente a diferença entre todos nós, é que um aceitou a graça de Deus e o outro rejeitou. Ambos tiveram a mesma oportunidade, né, pastor? Exatamente. E isso é o que vai fazer a diferença no juízo. Não é porque um era bonzinho, era gente boa, foi uma pessoa ordeira, uma pessoa certinha, direita e tal, e o outro era mau. Não. Todos somos maus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esses dois ladrões ilustram a realidade da humanidade. Ali Jesus está no meio da humanidade, dividindo os que são salvos dos que são perdidos. E o que diferencia os salvos dos perdidos não é porque uns são bons e outros são maus. Não, todos são maus. A diferença está em que uns aceitam a graça de Deus e os outros rejeitam a graça de Deus. Essa é a diferença do juízo. Maravilha, pastor. Pastor Robson, a Cris colocou aqui no chat, eu queria chamar a Cris para falar um pouquinho. Ela viveu uma experiência dessa que eu contei agora. Cris, bom dia. Hoje é o seu aniversário, né, Cris? É hoje ou foi ontem? Hoje. É hoje. Olha aí, pastor. Parabéns. Deus te abençoe, Cris. Parabéns, amém. Cris. Quantos anos de evangelho, Cris? Ou é aniversário de natalício, né? De vida mesmo. 46 anos. 46 anos, pastor, carregando essa touca aí, pastor. A menina. 46. Ô, Cris, você viveu uma experiência parecida, foi, Cris? Com meu pai, foi. Meu Conta pai... aí pra gente rapidinho como é que foi, Cris. Bem rápido mesmo, mas muito forte. Você falou aí, meu coração chegou a estremecer. Assim, meu pai, ele não tomou a vacina quando pequeno e ele tinha aquela paralisia, né? Usava muleta. Mas até então ele era saudável, tirando isso aí. E aí ele, em 2011, ele entrou de férias do trabalho, em fevereiro. E aniversário da cunhada dele, à noite, ele fazendo um sambão, que era muito coisa meu pai, ele começou a cuspir sangue e ficar tonto. Aí foi para a emergência, voltou, de manhã foi de novo para o hospital aeroporto e já ficou internado. Foi tudo rápido assim, foi internado. Nisso, resumindo, foram 40 dias de meu pai nesse hospital. Ou seja, 30 das férias do trabalho e mais 10. Foi férias eternas. Por quê? Ele ficou entubado, ele tomou uma medicação, ninguém sabia, não tinha mais onde furar, cheio de hematoma, não tinha mais onde furar, tentando descobrir o que é que ele tinha, e ninguém sabia. Então, ele precisou tomar uma medicação. Estou resumindo bastante cada tempo, certo? Ele precisou tomar uma medicação, e essa medicação, de um lado da folha, a gente teve que pegar pelo Ministério Público, dizia que seria prolongamento da vida. E do outro lado da folha, várias complicações, a folha inteira. Então, a gente entendeu que ele não tinha mais jeito. E meu pai, ele usava moletas. E eu descobri lá no hospital que ele tinha ido para a Universal, em alguns dias no culto, crendo que Deus iria fazer ele andar ainda aqui. E aí eu fiquei sabendo, aproveitei a oportunidade, e meu pai era muito difícil.
E aí, então, eu fui, falei com ele várias vezes, ele não podia receber visita, só eu, minha irmã e a mulher dele, por causa da imunidade, ninguém sabia, o sangue dele, a medula parou de produzir sangue. Todos os dias ele tomava bolsa de manhã e de noite, tentando produzir, porque tinha água na medula dele. Então, foi um dia de Santa Ceia, um sábado na igreja, e aí eu sonhei que eu tinha que levar essa Santa Ceia para meu pai, e eu pedi ao pastor, o pastor permitiu. E assim eu levei. Assim que acabou o culto, eu nem para casa vim. Peguei a vasilhinha com pão, com suco e parti para Salvador. E quando eu cheguei lá, já tinha terminado, encerrado a visita. Eu pedi que eu precisava entregar uma coisa para meu pai. O pessoal deixou eu subir rapidinho, 5 minutos. Suficiente, gente. Meu pai não ouvia, entubado, uma cena horrível. Nunca imaginei. Meu pai inchou, ficou branco, ficou transformado. Estourou tudo aqui, ó. A boca estourou por cima da outra, cheia de cascão, estava horrível. Terrível, meu pai. Quase que eu não aguento ver. E aí a enfermeira disse assim, você está falando de Deus para ele, né? Pai, talvez essa seja a última chance. Dizem que a gente vê uma luzinha, né, no fundo do túnel chamada Jesus. Agarre essa luz. Pode ser sua última chance. Aceita, porque ele achava que o Deus dele era o dinheiro no bolso. Meu pai dizia isso. E aí eu disse a ele, lembra que eu disse que ia ter uma Santa Ceia e que eu ia trazer a vida para você? Eu trouxe. A enfermeira olhou para mim, mexendo no quipo, e disse, ele não te ouve não, meu amor. Eu disse, ele não ouve a minha voz, mas ouve a voz do Espírito Santo. E eu estou aqui em nome do Espírito Santo. Amém. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Ele entubado, né? Eu estou me arrepiando todo. Ele entubado, não escuta. Mas por que quando eu cantei para ele? Meu pai, hoje tu tem a escolha. A última hora. Cantei e disse a ele, aceita a salvação. E pede a ele. Aí cantei, vaso de bênção. Quando eu cantei vaso de bênção, as lágrimas de meu pai desceram. Eu olhei, a enfermeira ficou olhando para mim, eu disse a ela, você vai me dizer que ele não está ouvindo? Ela disse, eu nunca vi isso. Aí eu disse assim, diga para ela, se você está me ouvindo, e se você aceitou essa salvação em Cristo Jesus, a sua vida, me diz mais alguma coisa. Ele mexeu a mão assim, ó. Aí pronto, aí eu disse, se tu falar Glória aqui a agora, eu morro. Quando eu Glória disse a isso, Deus, glória a Deus. até nas coisas de Deus eu tenho essa mania de brincar. Aí eu disse, agora só faltava ele falar, né? Quando eu fiz isso, meu apelido é Neguinha. Ele fez um sopro assim, ó, né? Quando ele fez assim, né? O tubo fez assim, ó. Ela fez misericórdia. Aí eu fiz, meu pai está salvo em Cristo Jesus. Amém, No queridos, outro amém. dia, no outro, Amém. 2 dias depois, meu pai faleceu. Amém, louvado seja Eu preciso Deus. te ver. No caixão, a mulher do meu pai é diretora de um centro espírita. Tinha esse centro espírita dentro do terreno da casa deles. No outro dia, no enterro, só Deus pode transformar. Meu pai estava tipo um dálmatas, inchado, amarelo, com a boca toda estourada. No caixão, eu tenho uma foto que eu vou depois postar para vocês. O rosto do meu pai estava daquele jeito. Você já viu o defunto rosa? Não. Você já viu uma pessoa que está entubada, sentindo dor, com assim, ó, um sorriso nos lábios, dormindo? Essa foi a resposta de Deus. Amém. Meu pai foi transformado Louvado seja espiritualmente Deus. e fisicamente. A mulher dele olhou para mim e fez, quem viu o Reni no caixão lá no hospital não acredita que isso aqui. Eu disse, Deus pode todas as coisas. Então, assim, foi uma experiência assim, tão impactante que eu fiz, obrigado, Senhor, porque eu mesma achei que eu não teria esse privilégio. E aí eu entendi que Deus usa qualquer um. Amém, amém. Apenas creia que todas as coisas, na última hora, pode acontecer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Cris, por sua... Muito obrigado, Cris, por sua experiência, viu? Louvado seja Deus. É isso, pastor Robson, muito bom. Nós precisamos, são oportunidades, irmãos, eu não me lembro do texto aqui, mas a serva do Senhor disse que nós somos salvos para salvar pessoas. Para salvar pessoas. Salvar pessoas. Não é isso, pastor Robson? E surgiu a oportunidade. Com certeza, não tenha medo. Creia até o último momento. Creia até o último momento. Creia. Até o último momento. Cris, muito obrigado por essa experiência linda, né, pastor Robson? Impactante, viu? Muito emocionante. Muito impactante. Emocionante. Até eu me emocionei aqui, Mário. Não tem como não. Já, porque foi assim,
Não tem como não, pastor. Não tem como não. Surreal, não tem palavras, não tem palavras, não. Não tem palavras. Esse Deus, como o pastor Robson falou agora há pouco, né, pastor Robson? A pessoa viveu uma vida toda longe de Deus, mas naquele momento ali, esse Deus maravilhoso, misericordioso, fica ali, ó filho, me dê o que sobra, me dê o que sobra, me entrega. Olha, o cara moia a cana, tira o caldo todinho, deixa só o bagaço e Deus ainda quer, rapaz, é brincadeira. Eu disse para ele assim, pai, permita ser transformado, porque se você voltar, você vai voltar muito quebrado, cadeira de roda, tudo. Para de brigar com Deus. Eu disse ele assim, para, pelo amor de Deus, de brigar com Deus, que teu Deus não é dinheiro. E Deus, graças a Deus, ele ouviu. Seu pai está salvo. Amém, glória a Deus. Seu pai está salvo. Eu tenho certeza disso. Amém, amém. Obrigado, Cris, pela sua experiência, viu? Louvado seja Deus. E aí, pastor, como é que a gente encerra isso aqui? Glória a Deus. Não é? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, irmãos. Então, essa é a nossa missão, né? Dar oportunidade às pessoas de receberem a salvação. Amém. Que coisa linda. A salvação é grátis. Está disponível para todas as pessoas, né? Elas precisam saber que elas podem ser salvas. E nós precisamos disponibilizar essa salvação para elas. Essa é a nossa missão. Nós não podemos salvar ninguém, mas Deus pode salvar todas as pessoas. Amém. Desde que elas o aceitem, não é? E nós temos a missão de levar essa mensagem de esperança para todo mundo. E quando a pessoa está nesses momentos, esses são momentos difíceis. Claro que tem gente que nem nesse momento aceita. Tem pessoas que são duras, que mesmo no final elas não aceitam de forma alguma. Aí não tem jeito, porque Deus não pode salvar ninguém contra a vontade dele, não é? Mas aqueles que aceitam, esses serão salvos. Que Deus nos use, né? Para levar essa esperança. Amém. Nós vamos encerrar, pastor, cantando esse hino. Olha que você me deixou emocionado, viu, Cris? Eu estou aqui imaginando a cena, pastor. Eu quero cantar com vocês essa canção que fala de esperança, pastor. Uma sublime esperança, do pastor Jonatas Ferreira. Vamos cantar esse louvor, fechando, então, a nossa jornada de hoje. Amém. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança.
majestoso alvorecer me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Rei. Esse dia está chegando, irmãos. Nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo voltando em glória, poder e majestade. Eu creio também, pastor Robson, nós cremos nisso tudo. Foi muito bom, pastor, estar aqui com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por nos trazer tão linda mensagem de esperança. Não estava programado, não era esse o tema, mas foi muito salutar, foi muito bom ouvir o testemunho de Cris, né? Foi muito bom ouvir essa experiência maravilhosa. Pastor, o senhor tem sido uma bênção, um instrumento de Deus para nós aqui nessa madrugada. Todos esses tempos, pastor, o senhor tem nos trazido mensagens maravilhosas, como essa que nós acabamos de ouvir nessa manhã. Muito obrigado, pastor Robson, meu querido amigo, meu pastorzão. Louvado seja Deus. Nós aqui estamos gratos. Simone, nós vamos estar orando, Simone. Você colocou um pedido aqui, nós vamos estar orando por você nesse momento. Eu só vou abrir o pastor aqui rapidinho, pastor, para a gente encerrar. Abrir o microfone da Simone. Simone colocou um pedido aqui, Simone. Fala para nós aí, Simone, rapidinho. Bom dia, amiga. Bom dia, Mário. Obrigada aí. Aqui eu coloquei lá o pedido porque eu estava no interior, fui cuidar do meu sogro um pouquinho, e quando ele fica muito... Acho que ele perde assim, a vontade de viver, ele para de comer. Eu passei 20 dias com ele. E eu cheguei lá, minha cunhada me disse que o exame dele tinha dado efizema pulmonar, infecção por causa do cigarro de muitos anos que ele fumou. E aí ele não tem mais jeito, né? A médica disse que ele vai ter que conviver com essa tosse. Aí ele não dorme mais, aí ele fica agoniado, porque passa a noite tossindo. A maior parte da noite é tossindo. Então, eu queria que vocês ali orassem para que Deus, mais uma vez, eu tenho clamado a Deus para que Ele abra as portas de tudo que eu tenho buscado, porque eu preciso ajudar, né? Ele a fazer tratamento natural, procurar um tratamento para cuidar dele. Mas sem condições não tem como, né? A gente precisa ter condições financeiras para isso.
E aí tudo que eu tenho tentado parece que está assim, ó, travado. Então eu acredito verdadeiramente que eu preciso muito mesmo das orações de vocês, para que o inimigo distraia, porque tudo que eu tenho tentado eu não estou conseguindo. Então, assim, aí eu peço a vocês que intensifiquem as orações em relação a mim. Você Minha mãe colocou aqui agora, também, sua mãe está com síndrome do pânico. ela tá aquele problema que eu falei, o suplemento ajudou muito, ela, na mesma semana a gente viu ela boa. Mas assim, um pouquinho caro, né? Não tem condições de estar comprando. A médica passou um remédio, ela está tomando remédio, agora ela, dentro de casa, ela não ficava no sofá sozinha. Sempre saísse da sala, ela saía atrás. Estava lá na cozinha com a gente. Como é o nome Isso, ela dela, melhorou Simone? É muito. sua mãe? É Creuza. Como? Creuza. Dona Creuza. E o seu sogro? Dalvinho. É sogro ou sogra? Sogro. Dalvi? Dalvinho. Dalvino. Pronto, vou colocar aqui o nome dele para a gente estar orando, viu, Simone? E Mãe, ela criança, está tomando remédio. Ela está tomando os remédios que a médica passou. Aparentemente, ela parece estar bem, mas ela disse que ela não quer sair de casa, porque quando ela fica na rua, eu acho que fica aquela voz metendo medo nela e ela não quer mais sair para nada. Nem para vir aqui para casa, ela não quer. Nem para ir para médico, ela não quer. Ela já está é uma luta, preocupada com viu? isso. É por isso, Então, pastor Robson, que eu quero tanto que Jesus volte logo, porque a gente já não aguenta mais ouvir histórias como essa. Simone, nós vamos estar orando sim, viu, Simone? Vamos colocar nossos irmãos para estar intercedendo em seu favor, tá bom? Tá bom, obrigada, Márcia. Pastor Robson, meu querido irmão, vamos então encerrar. Eu creio muito na bondade e na misericórdia de Deus. Eu creio, pastor, muito no poder da oração intercessora, não na pessoa que ora, como eu sempre falo, mas no Deus que está nos ouvindo. E nós estamos diante de momentos difíceis que a vida tem nos apresentado. E o que nós temos que fazer é continuar confiando nesse Deus. No momento certo, o Senhor se levantará e vai pôr fim, de uma vez por todas, a todo o sofrimento dos seus filhos nesse mundo. Pastor Robson, eu estou orando por você, pastor. Eu sei que o Senhor ora por mim e o nosso Deus vai agir por cada um de nós. Obrigado, pastor. Nos apresente a Deus nesse momento em oração, agradecendo a Deus pelo aniversário da Cris e apresentando a casa da nossa irmã Simone também, pastor Robson. Pronto, vamos orar. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, por mais este encontro da madrugada. Louvado sejas para todos sempre. Que a tua graça e misericórdia sejam derramadas abundantemente sobre todos nós. Amém. Que sejamos Senhor. cheios do teu Espírito Santo, transformados os nossos corações para sermos instrumentos de salvação em tuas mãos. Amém, mesmo Senhor. para aqueles que estão na última hora, que nós sejamos a última, quem sabe, possamos levar a eles a última esperança de salvação através da pessoa maravilhosa de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome pelo que aconteceu na vida de Cris, e nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela, e por essa experiência que ela teve com o seu pai. Como é bom nós termos o conforto do Espírito e esta esperança de reencontrarmos as pessoas que nós amamos. Amém. Pai querido, continua a abençoar a tua filhinha. Queiras tomar em tuas mãos também, Simone. Tu conheces também a luta dela aí com o seu Dalvino. Pai querido, dá sabedoria para encontrarem os tratamentos. Há tratamentos naturais que podem ajudá-lo muito. Que o Senhor ilumine a mente de Simone, conduza ela a pessoas que têm esse conhecimento também, a fim de que possam encontrar tratamentos que venham amenizar esse sofrimento e essa dor. Mas, acima de tudo, que o Senhor a ilumine para transmitir a tua palavra, que ele seja confortado com a esperança da restauração completa em Jesus Cristo. Também pedimos a tua bênção sobre a sua mamãe, que o Senhor Jesus esteja presente na vida dela, que ela aprenda a desenvolver esse relacionamento com Jesus, para que todo medo seja mandado para longe. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E quando nós encontramos o verdadeiro amor, que é Jesus, todo o medo se dissipa. Portanto, Deus, que ela encontre, que ela tenha esse relacionamento com Cristo para vencer também esta dificuldade que ela está enfrentando. Tenha misericórdia, Dona Creuza, faz este milagre na vida dela. E, enfim, todos aqueles que estamos passando por dificuldade, Senhor, nos ajude
a continuar segurando em tua poderosa mão. Quero também Amém. mencionar aqui a Jéssica, filha do irmão Marcos, que deverá passar por uma cirurgia, que o Senhor conduza também os profissionais para que tudo dê certo e ela seja plenamente restaurada. Toma em tuas Amém. mãos cada um dos pedidos que foram apresentados ao Senhor nesta manhã. Que o Amém. Senhor tome sob teus cuidados e haja poderosamente na vida de cada um desses filhos que necessitam do milagre. Faz um Amém. milagre na vida de cada um de nós, mas, acima de tudo, o maior dos milagres, que é continuar confiando em Ti, certos de que tudo nesta vida vai passar, mas se permanecermos em Jesus, nós assim um dia seremos eternos. Amém. Fica Amém. conosco, Senhor, nos dá a Tua bênção para as atividades deste dia, desta nova semana de trabalhos. Nós nos colocamos sob os Teus cuidados, pedindo que continue sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Um grande abraço a todos. A gente se vê na quarta-feira. Amanhã tem a Vigília do MASC. Quarta-feira estaremos juntos outra vez, em nome de Jesus. Um ótimo dia. Que a graça e a paz do Senhor sejam Amém. com todos vocês. Bom dia.